Caminhos de aprendizagem sexto ano. O método científico. Como a ciência produz o conhecimento. O que faz a ciência? Professor João Ricardo Assis. Saudações, queridos alunos do sexto ano. Aqui é João Ricardo, professor de ciências, e hoje falaremos sobre o método científico. O método científico é um método utilizado por cientistas para explicarem fenômenos. Vou começar pelas atividades da página 13 e 14, com a ilustração na página 13. Vamos imaginar um fenômeno. Um fenômeno observado por um cientista é um fenômeno que é observado de forma atenta, especial. Não é só olhar de forma despreocupada, é olhar com aquela curiosidade científica. O conhecimento baseado em evidências já comprovadas ajuda um cientista a entender melhor esse fenômeno. Por exemplo, o coronavírus. Ele usa a lógica, a inteligência dele para argumentar. Argumentos devem fazer sentido para que sejam válidos. Eu não posso querer inventar que o vírus é uma gripezinha, por exemplo, para, posteriormente, eu avaliar possibilidades de testes científicos para tentar explicar o que eu estou observando, que é a pandemia. Então, hoje nós iremos fazer uma comparação do método científico com o que está acontecendo hoje na ciência, que é uma grande revolução. Ok? Atualmente, o conhecimento científico vê toda a verdade como transitória, ou seja, um processo contínuo de verificar a hipótese que é conhecida até aquele momento. Por exemplo, é transitório? Sim, o coronavírus é um vírus novo, não é? É um vírus que apareceu produto de uma mutação. Então, a ciência precisa, sim, estar sempre em movimento e a verdade sempre realmente é transitória. Vamos iniciar com um fenômeno observado por uma aluna minha em uma trilha. Ela observou que pequenos insetos pousavam sobre as flores. Seus coleguinhas vieram com várias explicações, chamadas de hipóteses. São explicações das mais diversas. Só que em ciência, todas as hipóteses mais plausíveis, são todas submetidas a testes controlados, em laboratório, em centros de pesquisa. E essas hipóteses todas são submetidas e nem todas conseguem explicar devidamente aquele fenômeno observado. Então, algumas hipóteses se amadurecem, algumas hipóteses se aproximam mais de uma explicação plausível. Então, elas são submetidas mais uma vez a testes controlados, só que são testes mais específicos, mais rigorosos. Depois de vários testes, e finalmente essa hipótese, essa explicação, os insetos pousam nas flores para se alimentar e, consequentemente, eles também polinizam as plantas, que têm as flores como seu órgão sexual. Isso permite a reprodução das plantas. Ok? Então, essa hipótese passa a ser uma teoria. Uma teoria seria uma hipótese muito plausível. Então, o cientista vai e publica essa teoria em revistas, em artigos científicos. Com isso, outros cientistas começam a ler essa teoria e comparam com suas pesquisas. Poxa, eu também estou fazendo uma pesquisa aqui em outro país aqui e é igualzinha à sua. Então eles começam a trocar informações, né, de métodos de pesquisa, de testes, e vai cada vez mais aprimorando esse método de teste, tornando um método cada vez mais eficiente. Finalmente, essa teoria se consolida, ela explica aquele fenômeno observado e, a partir daí, ela pode explicar outros fenômenos
similares. Então, são essas as etapas do método científico. Bom, vamos ver agora na prática como o método científico está em ação na pesquisa contra a pandemia, contra o Covid-19. Bom, o Covid-19 é um vírus, como eu já disse, novo. Tá? Ele é uma virose de RNA, um vírus muito mutagênico, de grande capacidade de infestação. Tá? Ele inicialmente ele atinge as vias respiratórias, depois ele vai para o sangue. Esses pontinhos amarelos aqui são vírus do Covid. E eles também aparecem na secreção pulmonar. Tá? São vírus do Covid na secreção pulmonar. Então, eles podem ser detectados por testes específicos. Ok? Então, essa doença é uma doença que desafia a todos nós. E para combater essa pandemia, temos o quê? A ciência. E a ciência utiliza o método científico. Ok? Bom, três métodos básicos importantes são utilizados para combater a doença. A utilização de medicamentos antirretrovirais, a inoculação de vacinas, que é um tema que nós iremos discutir ainda nessa aula, e a administração de soros. Vamos começar pelos antirretrovirais. São substâncias que atrapalham o vírus de se reproduzir dentro das células infectadas. Elas interferem na replicação do RNA viral. Ou seja, o coronavírus é um vírus de RNA. Então ele tem que entrar na célula e se reproduzir. Para que todos os outros vírus filhotes dessa reprodução tenham um RNA, ele tem que multiplicar esse RNA. Então, os antirretrovirais não impedem a pessoa de pegar a virose. Elas atrapalham o vírus na sua multiplicação. Okay? A segunda técnica é a vacina. A vacina, todo mundo está querendo, né? Todo mundo está sonhando com a vacina para poder sair de casa de novo. Né? São substâncias que induzem uma resposta imunológica ativa no organismo. Ela induz o organismo a produzir anticorpos, sem que a pessoa esteja doente. Tá? Então, se inocula na pessoa saudável um falso vírus, um vírus adormecido, um vírus inativado, ou um fragmento do vírus, para estimular o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos. Ok? Então, é uma imunidade ativa. A terceira imunidade, a terceira técnica, é o soro. Está sendo utilizado em pacientes muito graves do Covid. Tá? São pacientes que não conseguem produzir seus anticorpos. Então, os soros são substâncias que atuam diretamente no combate à infestação viral, pois são anticorpos ativos, provenientes de animais ou pessoas recuperadas. Uma pessoa que já pegou a virose, né, ela desenvolveu no seu sangue anticorpos suficientes para combater e neutralizar o vírus. Então, esses anticorpos estão no soro sanguíneo dessas pessoas, que a partir daí é produzido, é retirado um pouquinho do sangue dessa pessoa, desses animais, para produzir um soro que possa ser inoculado. Ok? Vamos agora imaginar o teste de uma hipótese de uma vacina. Tá? Essa hipótese minha hipótese é que essa vacina funciona. Tá? Ela foi produzida, ela foi testada em animais, ela foi testada em laboratório, e agora eu quero ver se essa minha hipótese dessa vacina é plausível. Então, no estudo de uma variável hipótese, é necessário criar um grupo de tratamento, com pessoas voluntárias, que é dividido em grupo experimental D1, grupo de controle D0. O grupo experimental D1, ele recebe, são voluntários, já disse, né?
Então, é um grupo de pessoas onde o tratamento real é inoculado. O fator testado é aplicado, ou seja, os voluntários recebem a vacina ativa. Ou seja, esse grupo recebe a vacina real. Ok? Então, vale lembrar que esse grupo de tratamento, vamos supor, 100 pessoas, 50 é do grupo experimental e 50 é do grupo de controle, mas as pessoas não sabem que grupo elas fazem parte, tá? Só os cientistas. Então, o primeiro grupo, o grupo experimental, o D1, ele recebe a vacina de verdade, ok? E o segundo grupo, ele existe para saber se os efeitos do grupo experimental são reais ou não. Sabe lá, o grupo de controle também tem o mesmo efeito? Então, o grupo de controle, ele é um grupo de pessoas onde o fator testado não é aplicado. Tá? Recebe um tratamento padrão, um placebo, ou nenhum tratamento. No caso aqui, a pessoa vai receber uma injeçãozinha de soro. Não vai ser a vacina, vai ser soro. E o grupo experimental D1 não. Ele vai receber a vacina ativa de verdade, tá bom? Bom, quais são os resultados esperados? O grupo experimental D1 e controle D0 precisam apresentar uma diferença significativa na quantidade de afetados pela virose. Ou seja, se espera uma quantidade muito menor de doentes no grupo experimental. Ou seja, o grupo que recebeu a vacina de verdade, né, se minha hipótese está correta, vai criar anticorpos, vai ser estimulado a criação de anticorpos que vai bloquear a multiplicação do vírus nas pessoas. Ou seja, ela vai adquirir uma imunidade ativa, tá bom? Então, ao final de uma tabela de estatística, a frequência de infestação deverá ser o grupo D0 vai ser maior do que o grupo D1, ok? Bom, gente, vamos ver agora um exemplo real de uma parceria científica, ok? E de um teste de vacina contra o Covid. Tá? Atualmente, até o dia dessa aula, de gravação dessa aula, aproximadamente 100 vacinas estão sendo testadas e desenvolvidas no mundo. Tá? E 8 estão sendo testadas em humanos. Tá? Uma delas é essa vacina do laboratório Sinovac. Tá? Então, aconteceu essa semana, no início agora do mês de julho, uma parceria entre dois grandes grupos de pesquisa. O Instituto Butantan, que desenvolve pesquisa com vacinas e produz vacina em São Paulo, né, é o equivalente à Fiocruz no Rio de Janeiro. E o laboratório Sinovac da China. Tá? Obviamente que o governo lá de São Paulo teve que gastar um dinheiro para poder fechar essa parceria. Essa parceria não foi uma parceria, pô, cara, vai ser de graça. Não, teve uma grana aí no processo. Okay? Bom, o que trouxe essa parceria? Os chineses já têm uma vacina produzida, tá? E em quantidade. Então, qual é a parceria? Tá? Os chineses já passaram por duas fases do teste dessa vacina. A primeira fase foi testada a 144 pessoas, 90% de efetividade da vacina. Aí passaram para a fase 2, 600 pessoas. Mais uma vez, repetiu 90% de efetividade da vacina. E agora eles vieram para o Brasil e querem fazer um teste em 9.000 pessoas. Tá bom? Como lá na China a virose já está em declínio, vai ser feito um teste em 9.000 brasileiros, tá? Para realmente ver se a hipótese da vacina da Sinovac
é uma vacina efetiva contra o coronavírus. Ok? Bom, no caso lá na China, a vacina já foi submetida a testes em cobaias. Tá? A cobaia morreu, aí não dá, volta todo mundo. Não, a cobaia sobreviveu, tranquilo. Então as cobaias, né, ficaram imunizadas direitinho, desenvolveram anticorpos. Ok. Na segunda etapa, bom, então essa variedade de vacina que deu certo, vai ser multiplicada. Eu vou fazer várias doses dessa vacina que já deu certo em cobaia. Ok? Com isso, eu vou iniciar o teste em humanos. Tá? Eu já falei para vocês, o primeiro teste da fase 1 foi 144 pessoas e o segundo teste foram 600 pessoas. Agora, com essa parceria, né, 9.000 pessoas serão testadas, já estão hoje sendo testadas, principalmente na cidade de São Paulo, tá? Com os profissionais de saúde e os profissionais das universidades. Qual é o objetivo disso? Se mais uma vez o resultado for positivo, será possível, né, ainda esse ano, que o medicamento que veio da China, né, essa hipótese que essa Sinovac, esse laboratório e as suas vacinas funcionarem, deram um resultado relevante nas pessoas, nessas 9.000 pessoas, vai ser possível que essa vacina seja produzida no Instituto Butantan e, a partir daí, né, ser compartilhada em outros institutos e serem distribuídas para vacinação em massa no Brasil. Ok? Então, esse é um exemplo de generalização de uma descoberta científica. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final da nossa aula com as conclusões. Quais conclusões que nós chegamos até agora? Bom, a primeira conclusão é que os fenômenos ocorrem naturalmente, tá? Ou como resultante de fatores externos. No caso aqui, o fenômeno pandemia, coronavírus, surgiu de fatores externos, tá, gente? De manuseio inadequado de carne, de retirada de animais silvestres das florestas, de desmatamento. Tá? Então, existe uma relação muito direta, muito importante aí, entre preservação ambiental e doenças. Tá? Segunda conclusão, o conhecimento científico se constrói com base em evidências. Tá? Não é com base em achismo, né? Não é com base em negacionismo. Tá? As evidências são aquelas hipóteses que foram testadas, que foram comprovadas. Tá? Então, assim, o conhecimento científico vai se consolidando, né? Vai pavimentando, né, o caminho da ciência através do tempo. Ok? Terceira conclusão: as evidências científicas são obtidas com base em experimentos controlados. Exatamente, o conhecimento científico ele precisa de experimentos confiáveis para que sejam comprovadas ou não as hipóteses, para que as hipóteses se transformem em teorias ou sejam descartadas. Os experimentos seguem um método de execução mundialmente reconhecido. Os experimentos de produção de vacinas, produção de medicamentos, são mundialmente reconhecidos. Eu não posso inventar uma coisa completamente esdrúxula para produzir um medicamento. Então, existe um padrão de procedimento científico. As informações obtidas pelos experimentos precisam ser compartilhadas. Hoje em dia, com a internet, fica muito mais fácil, né? A ciência hoje é muito divulgada. Então, com isso, o meu método de pesquisa pode ser entendido por outras pessoas no mundo todo. Questionamentos são muito bem-vindos na ciência. A ciência não reclama de falar que você está errado, que poderia ser diferente. A ciência precisa disso para ela se aprimorar. As condições que desencadeiam os fenômenos estão sempre se modificando. Ou seja, a ciência precisa estar sempre se atualizando para acompanhar as mudanças do mundo. Consequentemente, a ciência precisa estar sempre ativa, acompanhando as mudanças. Fazer ciência é mais do que acumular informações, é utilizar descobertas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e proteger a natureza e sua diversidade. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.